Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadora Marisa Hummel, Dadá Diogo, demais vereadores, população aqui presente, em quem cumprimento a todos, na pessoa do meu amigo Torrada, do pastor Darcy, convido a todos e também cumprimento todos os internautas que estão nos acompanhando. Bem, senhor presidente, aqui, neste primeiro momento, o que nos cabe é falar sobre um assunto que foi tema, né, e que rodou as redes sociais a respeito do decreto legislativo, do decreto do Executivo, que trata sobre regulamenta a utilização em caráter provisório das dependências do velório municipal. E não tem como a gente se silenciar a respeito desta situação, até porque a provocação ela é importante, e muito mais importante para o entendimento democrático das coisas. E até foi algo que eu não conhecia muito bem, e durante todo esse período eu procurei me atentar e conhecer tudo que envolve isso. E se perceberem, nas minhas redes sociais, eu compartilhei tudo que foi falado. Tudo eu fui lá colocando as opiniões de todas as pessoas ali. E tenho que me manifestar que este provisório, e aí o que assusta é esse um provisório por 90 dias, e gerar tudo que gerou. Porque nós sabemos que o município, ele vive dos tributos, e os tributos são o quê? São taxas, né? Então, a gente sabe que ele precisa, mas do mesmo modo, é preciso ter uma sensibilidade para tudo isso. Porque esta questão do velório, a utilização do velório, sempre foi feita por uma pessoa há mais de 36 anos. Ou seja, essa pessoa construiu a sua história dentro da nossa cidade, né? Ajudou, tem um trabalho social dentro da sua própria empresa, né? E eu acho que tudo isso tem e teria que ser levado em consideração. Até porque, pelo prazo que foi colocado este decreto de 90 dias. E pelo valor que foi colocado, não sendo uma referência clara de uma média regional. Eu acho que é isso, é o bom senso que nós temos que ter. Porque, embora saibamos que existe a parte da legalidade das coisas, mas nós estamos políticos, nós somos políticos. E isso esbarra muito no conceito e na intenção, e fere muitas vezes os princípios políticos. Porque tudo que foi dito, né, da forma que foi colocado, e aqui, e eu vi até a entrevista que o Mineiro deu na TV Cidade, e aqui o que eu estou querendo me colocar é usando até uma frase dita pelo Rodrigo Paulino ao final da apresentação. E ele disse assim, abro aspas, seriedade é tudo, é o mínimo que nós esperamos, fecha aspas. Então, ou seja, o que se espera das pessoas, o que se espera de nós, agentes políticos, é seriedade. Procuro, no exercício do meu mandato, ter isto como regra. Até porque, se buscarmos o que significa, o significado de seriedade, nós vamos lá buscar e vamos ver. É a qualidade ou caráter do que é sério. E isso esbarra também em todos nós. Caráter do que é sério. Então, eu
sou totalmente contrário ao valor dessa taxa que foi colocado. Não posso negar a cobrança, porque até na entrevista o próprio mineiro reconheceu a cobrança de uma taxa que ele faz para poder ceder o espaço para outros. Então, eu não posso negar aqui, né, a não cobrança de taxa, até porque isso é uma matéria do Executivo. O decreto foi colocado pelo Executivo. E por que nós estamos aqui? Porque o que acontece nessa cidade sempre acaba resvalando na classe política. E aí nós precisamos usar a tribuna e nos posicionarmos a respeito. Então, dentro do que o Rodrigo Paulino encerrou a sua matéria, seriedade. Então, deve ser colocado, sim, as pessoas, e nós temos defendido aqui, não podem, nenhuma história de nenhuma pessoa pode ser desrespeitadas. E aí eu acredito que fazer tudo isso por um período tão curto, sendo que, embora o Ministério Público já tenha se manifestado que é preciso regulamentar essa condição dentro do município, então por que não ter seguido o fluxo normal das coisas, sem gerar tanto desgaste? Desgastam as pessoas, desgastam as relações, enfraquece os verdadeiros princípios democráticos de construção do que é bom para o coletivo. E aqui, senhores, não tem ninguém demagogo falando. Não sou demagogo. Sou sério. E quero que alguém diga que eu não sou. Sou sério. Não nego os meus posicionamentos, não nego os votos que dei, porque dei com consciência e dei com seriedade. Até que me provem ao contrário. Então, infelizmente, numa cidade como a nossa, pequena como ela é, eu acho que deveria haver uma consideração muito maior, deveria ter uma participação de todos, para que essas coisas, quando forem feitas, possamos fazer de modo a não ferir tão seriamente as relações. E isso é muito ruim. Isso não ajuda em nada. Nós não podemos criar condições de oportunizar um ou outro. Isso não ajuda. Isso não melhora em nada. Se nós cobramos, se nós queremos cada vez mais uma relação respeitosa, isso cabe para todo o nosso comportamento. E o nosso comportamento, em qual lugar for. Então, nós não podemos deixar de reconhecer o trabalho social e empresarial que o mineiro tem feito ao longo desses 36 anos. Nós não podemos deixar de olhar para este fato. Então, lamentavelmente, eu fui pego dentro desse rastro de questionamento, nós sendo cobrado, pensando que foi algo nosso, que foi algo que saiu desta casa, e não foi. Isso é um ato do Executivo, com toda a sua assessoria, né? Então, e eu sempre vou defender que nós não estamos dentro dessa região metropolitana que nós temos uma diferença muito grande de condição econômica, financeira, social, de logística, e é preciso que toda essa realidade ela seja considerada na colocação de toda e qualquer política de alteração, de cobrança de taxa, ou o que seja. Nós estamos passando por um momento grave de desemprego. Então, é preciso, tudo isso tem que estar na balança.
Tudo isso tem que ser colocado. Se nós temos que criar incentivos para atrair, nós, do mesmo modo, não podemos usar de um discurso que faça com que os interessados retraiam. Não podemos também permitir que todas essas taxas sejam depois colocadas a encargo da população. Então, e eu entendi, através do decreto, que a cobrança será das empresas. E aí foi me colocado, Dimas, mas de uma certa maneira eles acabam repassando para as famílias. Mas a família carente jamais pode ser, porque o próprio decreto as protege. E elas têm que estar cadastradas dentro do serviço social e ter isso de forma gratuita. Então, não tem como a gente chegar diante disso tudo, que a gente vê o nome de uma pessoa, o nome de uma empresa, tantos anos dentro da cidade, né, ter que ir à imprensa colocar a sua versão, colocar o seu entendimento dos fatos, né? E é preciso também entender que o poder público, a prefeitura, se ela tem dito que tem as dificuldades que tem para gerenciar toda a coisa pública, assumir mais, também eu acho que é um contraponto. Eu acho que é um contraponto, entendo que é um contraponto. E entendo que por um período tão curto, ter gerado uma situação tão constrangedora, também não foi, de forma nenhuma, positiva para nós, para todos aqueles que trabalham dentro desse princípio de seriedade, com a qualidade ou o caráter de coisa séria. Essas são as minhas falas nessa noite, senhor presidente.